O tema de hoje, sal e luz. Nas 3 semanas anteriores, nós falamos de a mente de Cristo, que mostrou que a mente de Cristo não é passiva, né? Ela não deixa apenas de ser, mas ela passa a ser. Falamos da verdade em amor, mostrando que existe uma verdade, ela precisa ser pregada, ela precisa ser exposta, mas que essa verdade não pode ser pregada de forma desrespeitosa ou de forma odiosa, com ódio no coração, não, é em amor. Quando Jesus falava a respeito de um pecado de alguém, ele condenava o pecado. Ele falava para a mulher, vai, mas ele dizia, não peques mais, ou seja, ele perdoava e ele também mostrava que ela não podia fazer mais aquilo. Ele não flexibilizava o pecado, mas ele falava com amor. A última semana nós falamos do descanso de Deus, que não é mais um dia, não é mais um lugar, mas é uma pessoa, é Jesus. E acima de tudo, além de simplesmente refazer as nossas forças, o descanso de Deus é a confiança incondicional no Todo-Poderoso. Ele cuida de nós em cada detalhe. E hoje nós vamos falar desse tema tão relevante para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, que é sal e luz. E nós colocamos um texto, você já pode procurar aí, Mateus capítulo 5, versículo 13. E explorar esse tema, sal e luz, é mergulhar numa das metáforas mais profundas e mais poderosas usadas por Jesus para definir a nossa identidade e a nossa missão como cristão aqui nesse mundo. Porque todos nós, a começar por mim, temos uma missão dada por Deus e colocada nas nossas mãos. Então nós precisamos entender a nossa identidade e a nossa missão. E essa ilustração, essa metáfora é deixada por Jesus nesse texto de Mateus capítulo 5, vai mostrar exatamente que não se trata apenas de fazer coisas boas, mas de ser uma influência que vai transformar. Ser alguém que vai influenciar e não alguém que vai ser influenciado. Nós conhecemos vários exemplos bíblicos que nos mostram que mesmo em lugares insalubres, em lugares de adversidades, essas pessoas, esses homens e mulheres de Deus, eles influenciaram, eles não foram influenciados. E aí eu te pergunto, qual a tua posição nesse mundo? Você está sendo influenciado ou você está sendo um agente influenciador nessa caminhada cristã? É disso que a gente vai falar hoje. O texto bíblico diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus o Eterno. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? É uma pergunta. Para nada mais presta senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. É a resposta. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse texto ele fala de algo que eu e você precisamos fazer, a atitude que eu e você precisamos ter nesse mundo. E o sal aqui mencionado, ele não somente preserva, né, influencia, mas ele também dá sabor. E era exatamente isso que o sal fazia no tempo antigo. No tempo antigo, o sal ele tinha a função de preservar. Era um alimento extremamente valioso. Eles trocavam, né, mercadorias, e o sal era utilizado como uma espécie de moeda, não apenas pelo sabor que dava, né, temperando, mas principalmente porque ele preservava os alimentos. E aqui
a gente vai fazer uma analogia, uma aplicação, que é a preservação moral. Assim como o sal lá na antiguidade, ele preservava os alimentos, eu e você hoje somos o sal da terra. Aqui nós vamos não preservar os alimentos com a nossa vida, mas nós vamos ser um agente de preservação moral e ética nessa sociedade totalmente corrompida. Ah, pastor, então quer dizer que o crente não erra, o crente não vacila, o crente não comete nenhum tipo de delito, Não, eu não quero ser ingênuo a esse ponto. Achar que só porque somos crentes não vamos cometer erros. Não, não, não. Nós não somos ingênuos a esse ponto. Mas precisamos entender o propósito para o qual nós fomos chamados. Fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para ser sal, para salgar, para preservar, para fazer algo que o mundo não consegue fazer. Nós somos sal quando vamos em um ambiente, por exemplo, de um hospital. Nós somos sal ali naquele lugar. Levamos uma esperança de cura, de vida, de salvação para aquelas pessoas que estão em debilidade. Nós somos sal em um momento em que há um luto. Nós somos a esperança. Nós somos a esperança de um refrigério, de um alento no coração. Nós somos sal. Nós somos sal quando vamos ao presídio. Aquelas pessoas que estão encarceradas, elas estão sem esperança. Elas estão totalmente deixadas de lado. Quando eu e você entramos e falamos que Jesus pode libertar, que Jesus, ele pode transformar a vida, nós estamos sendo sal. E o sal, ele dá também sabor à existência. Como eu falei, onde você entra, no ambiente que você entra, que há aquela tristeza, há desesperança, quando você entra, o sal, ele salga, ele dá sabor aos alimentos. Quando você entra em um ambiente totalmente desesperançado, um ambiente que há tristeza, há perdas, há frustrações, você muda o ambiente. Não tá falando de coisas que vai ganhar, vai vencer, não, mas você tem algo em você que traz esperança. Você consegue transmitir aquilo que o mundo não consegue transmitir. Você tem a paz que excede todo entendimento dentro de você. E você consegue transmitir essa paz, fazendo com que essa pessoa também possa ter a mesma esperança que você tem. E aí o texto bíblico vai dizer que há um bom futuro. E não será frustrada a vossa esperança. Agora, falando da luz, aí do versículo 14, vós sois a luz do mundo. Então, falando agora da luz, a luz é o que dá visibilidade, é o que orienta. A luz te possibilita ver no escuro. Você pode ir com uma lanterna, né? Eu estou fazendo assim para a gente lembrar daquela lanterna antiga. Você pode ir com um lampião, com uma lamparina. Você pode usar uma vela. Você pode usar o que você quiser que possibilite emitir luz. Você vai conseguir enxergar mesmo estando no escuro total, porque a luz, ela dá visibilidade. Enquanto o sal, ele atua de forma interna, a luz, ela atua no externo. A luz, ela se manifesta no visível. Então, a luz, ela vai possibilitar você caminhar mesmo no escuro. A luz dissipa as trevas. A luz não pede licença. Quando você entra num quarto escuro e acende, clica no interruptor para acender a luz desse quarto, ela não pede licença, ela simplesmente dissipa as trevas. E é isso que eu e você fazemos quando nós entramos em um ambiente de trevas. Então, vai aqui só um parênteses para mim e para você. Se você está num ambiente
em que você percebe que é um ambiente pesado, onde há trevas, é um ambiente difícil. Entenda, você foi colocado nesse ambiente justamente para iluminar esse ambiente, para fazer a diferença. Você percebe a responsabilidade que você tem como sal e como luz? Porque as pessoas pensam que, eu sou filho de Deus, eu sou sal e luz da terra. E aí você segue em frente só conquistando, vencendo, né? Não. Pelo contrário, ser sal e luz nos traz uma responsabilidade muito grande. Quando você entra no ambiente, esse ambiente, ele muda. Não porque você é melhor, não porque você sabe mais, não. Mas porque você carrega algo dentro de você que faz a diferença. Então, ser luz é trazer a mudança do ambiente. Aquele ambiente que estava em trevas, ele agora está iluminado, porque você entrou. Você carrega dentro de você a luz do mundo. E você é, nessa hora, a luz. Então, ser luz significa viver uma vida de testemunho, de integridade, que as mentiras ou tudo aquilo que estão ao seu redor, elas vão ser dissipadas. E aí, você vai estar pregando mesmo com a boca fechada. Por quê? Porque você não precisa de palavras para que as pessoas vejam Jesus em sua vida. Em algum momento você vai até falar, mas na maioria das vezes as pessoas vão olhar para você e através do seu testemunho elas vão ver Cristo em você. Então, entenda que a luz é uma referência para o caminho. Você lembra que nos mares, né, tem aquele farol que ilumina para que os navios não batam em rochas, não se percam. Então esse farol é que vai guiar. Tem até uma música, né? Eu não sei se é Cristina Mel, enfim. Como um farol que brilha à noite, como ponte sob as águas. Então você é esse farol, você é essa luz do alto do monte que vai iluminar para que as pessoas vejam, para que as pessoas percebam que elas precisam de arrependimento, que elas precisam de Jesus para continuar a sua caminhada. O testemunho cristão é algo tão importante e tão valioso que muitas vezes as pessoas apenas passam e elas falam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, só por causa do testemunho, e essa pessoa não falou absolutamente nada. Você consegue entender isso? Para você ver a responsabilidade que você, que eu, que nós temos em ser sal e luz para esse mundo. Terceiro ponto. Primeiro a gente falou do sal, depois falamos da luz, algumas características, e agora, em terceiro ponto, eu vou colocar o risco de perder essa essência. Porque sal e luz é o que nós somos, é a nossa essência. Não somos porque merecemos, não somos porque somos mais bonitos e mais importantes que os outros. Não. Nós somos porque um dia Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje, eu e você, nós somos luz, nós somos sal dessa terra. Então, perder essa essência é o risco, é o maior risco que nós podemos correr. Jesus deixa esse alerta severo sobre o que acontece quando esse sal perde o sabor e quando essa luz fica escondida. Porque a irrelevância do sal que não salga e da luz que não ilumina é tão grande que ele deixa de lado. O sal, quando não salga, quando não preserva, ele é apenas areia. A luz, quando ela está debaixo do cesto, como foi lido no texto, é desperdício de energia. Não está sendo usada para iluminar o ambiente. Está sendo usada debaixo de um cesto, escondida. Não tem
valor algum, é só desperdício de energia. Agora, o chamado que nós temos é para sermos autênticos. O tema Sal e Luz nos desafia a avaliar a nossa atitude, se nós estamos de fato sendo relevantes aonde nós estamos inseridos, ou se nós fomos diluídos com as coisas desse mundo. E eu deixo aqui um texto, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual ou racional. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o desafio para mim e para você é não nos amoldarmos a esse mundo. E quando nós, ou quando alguns de nós fazem isso, essa pessoa está perdendo a sua essência, está deixando de ser sal, está deixando de ser luz para este mundo. E assim vai ser totalmente irrelevante. E se esse sal não está salgando, se essa luz não está iluminando, ela não serve para nada. E aí o texto bíblico vai dizer assim: deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens. É preciso deixar, porque se a gente não deixa, olha aqui, ó, em relação ao sal, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Olha a respeito da luz. Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina todos os que estão na casa. Então, perder essa essência de sal e luz é deixar de ser relevante nos lugares onde nós estamos inseridos, seja ele na escola, na faculdade, no trabalho, na família, onde você estiver inserido. Então, não se amolde a esse mundo perdendo a sua essência. Se você coloca a água numa forminha de gelo redonda, o gelo sai redondo. Se você coloca a água numa forminha de gelo quadrada, o gelo vai sair quadrado. Ou seja, a água se amolda ao formato da forminha, redonda ou quadrada. O cristão, ele não pode ser como a água no que diz respeito a esse formato. Ele precisa não se amoldar ao mundo. O mundo vai nos oferecer vários formatos de várias coisas, para que a gente possa se igualar, se modernizar, para que a gente não fique para trás. E se modernizar não tem nada a ver com se igualar ao que o mundo está fazendo. Eu posso ser moderno, mas apenas respeitando e seguindo princípios bíblicos, sem perder a minha essência, sem deixar de ser sal, sem deixar de ser luz, sem me amoldar a esse mundo. Eu consigo ser moderno. Por exemplo, eu estou utilizando aqui um celular, fazendo uma live direto do Instagram. Então eu consigo utilizar tecnologias, conseguir continuar com essa modernidade sem contudo perder a essência deixada ou colocada por Deus aqui dentro de mim. A conclusão que a gente chega é que a eficácia do sal e da luz, ela depende da manutenção. E a manutenção aqui é ler a Bíblia, jejuar, orar, participar dos cultos, entre outras coisas. Manutenção. Eu não consigo... pastor, já aceitei Jesus, eu sou sal e luz. Agora vou... Não faça isso, não faça isso, não caia nessa pegadinha em nome de Jesus. Você aceitou Jesus lá atrás, pastor, já sou crente há 30 anos, eu também, há mais de 30. Não faça isso, você precisa ler, você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa participar dos cultos. Você não é um super-homem, você não é a Mulher Maravilha. Então entenda, não perca essa essência, não perca a eficácia do sal e da luz.
Não se amolde a esse mundo. O que o mundo quer é que nós, eu e você, nos amoldemos a esse mundo e percamos assim a nossa essência de sal e luz. Assim, diz o texto bíblico, resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É o versículo 16 que nós lemos. Tem duas coisas aqui, ó. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que todos vejam as vossas boas obras. Existem obras que precisam ser vistas pelas pessoas, para que elas possam ver Jesus na sua vida. As obras não vão te salvar, mas elas vão identificar que você é um filho, que você é uma filha de Deus. Tiago disse, a fé sem obras ela é morta. Ele quer dizer que você só vai ser reconhecido como um crente em Jesus Cristo quando você faz obras. E aí, essas obras vão expressar aquilo que você tem aqui dentro. Eu carrego Jesus dentro de mim. Eu sou templo do Espírito Santo. Com isso, você vai ser visto como sal e luz desse mundo. Segundo ponto, não é você que vai ser glorificado. Quando você faz obra, quando você é visto, não é você que aparece. Quem aparece é o Pai. Está aqui, ó. Boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando você faz obras, as pessoas veem você fazendo, elas estão vendo Jesus em você. Elas estão vendo o Deus Todo-Poderoso na sua vida. Então faça a obra, para que as pessoas vejam, não para você aparecer, mas para glorificar o nome poderoso do Senhor. Amém? Deus abençoe a tua vida.